Você juntar todas as pessoas no processo, isso não é legitimação, isso é um litisconsórcio multitudinário que vai emperrar o processo. Da mesma forma, o artigo 472 do Código de Processo Civil tem outra regra de limitação, de cunho individualista, mas de proteção, que é, os efeitos da sentença não podem ir além das partes que funcionaram do processo, às quais foi oferecido o contraditório, devido ao processo legal. É uma regra de proteção. Se eu não participei do processo, nenhum efeito pode me atingir. Mas no processo coletivo, é totalmente inviável essa regra. Então, esses sim são dois institutos sensíveis para adequar a técnica processual do processo coletivo, mas não basta isso. Então, eu prefiro... toda uma modificação e revolução na parte do processo, na parte da jurisdição, na parte da defesa, na parte da coisa julgada. Então, eu prefiro a lição do professor Gregório Assagra de Almeida, também na sua dissertação de mestrado, na PUC. Essa dissertação influenciou impressionantemente a doutrina brasileira. Quem faz mestrado na PUC, o professor Nelson Herói, obriga você a ler o livro. São as 700 páginas. E realmente quem lê muda a cabeça. O professor Gregório, ele defende a autonomia do direito processual coletivo. Não dá para entrar em profundidade em tudo que ele fala, mas eu achei interessante a divisão nova que ele estabeleceu no direito processual. Ele entende o direito processual como grande ramo, ao direito processual como gênero, e nesse gênero estaria inserida a teoria geral do processo, seria o conteúdo do direito processual, e o direito processual, por sua vez, teria dois grandes ramos. O primeiro ramo do direito processual individual, que tinha por objeto conflitos individuais, e teria como sub-ramos o processo civil, o processo penal, o processo do trabalho, etc. Do outro lado, o direito processual gênero teria também como outro ramo o direito processual coletivo, tendo por objeto os conflitos de interesses coletivos. E aí, o direito processual coletivo teria também dois sub-ramos. O direito processual coletivo especial e o direito processual coletivo comum. O direito processual coletivo especial teria como objeto os conflitos coletivos normativos. Seria o controle de constitucionalidade abstrato, conflito de normas com a Constituição. E como instrumentos processuais adequados a dar uma resposta a esses conflitos, nós teríamos a ação direta de constitucionalidade, a ação direta de constitucionalidade, a arguição de descumprimento do preceito fundamental. Por outro lado, teríamos o direito processual coletivo comum. Aí sim, são os conflitos coletivos surgidos no mundo da concretude. E como instrumentos processuais do direito processual coletivo comum, teríamos a ação civil pública, a ação popular, o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção coletivo, a ação de improbidade administrativa, enfim, um arsenal de instrumentos processuais adequados para tutelar esse direito. E essa é uma constatação clara da doutrina, de que o direito individual, do tipo Tissus versus Caio, Caio versus Médio, é totalmente inadequado para tutelar esses direitos supra-individuais. E para caminhar uma tentativa de persuasão aqui de que o processo coletivo é um novo ramo do processo, eu vou tentar trabalhar com vocês a partir da relação jurídica e mostrar que o processo coletivo, a relação jurídica ela é composta de sujeitos, objeto e regime jurídico. E o processo coletivo ele tem sujeitos próprios específicos, objeto próprio específico e um regime jurídico processual próprio específico, totalmente diferente do processo individual. Vamos começar de trás para frente, pelo regime jurídico processual. O processo coletivo ele tem regras e princípios próprios, totalmente diversos do processo
processo civil. Conhecendo pelas regras. Aqui fazendo até uma evolução histórica do processo, uma evolução histórico-legislativa do processo coletivo, há um certo consenso na doutrina, embora alguém aponte outro caminho, de que a primeira lei de tutela coletiva no Brasil foi a Lei da Ação Popular. A Lei 4.717/65. Tem até um artigo do professor Barbosa Moreira, da década de 70, foi um dos primeiros a escrever sobre o processo coletivo no Brasil, afirmando isso. A ação popular como instrumento de proteção de direitos difusos. A ação popular, ela tinha como objeto a tutela do patrimônio público, cuja titularidade é indeterminada. A proteção do objeto era indivisível. E, portanto, era um direito difuso, tutelado por uma ação popular, cujo autor era o cidadão, o fiscal primeiro da coisa pública. O Dr. Rosmar tem até um livro sobre a ação popular, excelente. Recebi por malote, no meu, aliás, por SEDEX, malote não, uso da coisa pública. Recebi por SEDEX, autografado, excelente livro. Recomendo, depois a gente racha na caixinha. Após a Lei da Ação Popular, que foi o primeiro passo, mas o objeto era restrito, era só o patrimônio público, e a sociedade, a complexidade da sociedade já clamava um instrumento processual mais aberto, porque existiam outros direitos coletivos que necessitavam de proteção urgente. 20 anos depois surge a Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7.347 de 85. Essa aqui, sim, tratou de sistematizar de forma geral o processo coletivo. O professor Nelson Nery Júnior chega a afirmar que aqui foi o divisor de águas. Foi nesse momento, com a Lei da Ação Civil Pública, que o Brasil ingressou na segunda onda renovatória do processo sinalizada pelo Capelletti. A Lei da Ação Popular, a Lei da Ação Civil Pública, ela realmente já tratou o processo coletivo de forma técnica, uma técnica processual adequada para isso. Previu a legitimação coletiva, estabelecendo um rol de legitimados com competência concorrente e disjuntiva, a coisa julgada coletiva, a competência pelo local do dano, a competência funcional, portanto, absoluta, a criação do Fundo de Direitos e Defesa dos Direitos Difusos, enfim. Agora, a Lei da Ação Civil Pública naquela época teve um avanço relativo, porque o rol de direitos difusos, na época, de proteção eram taxativos. Era só direito ambiental, direito consumidor e patrimônio cultural. Bens de valor histórico, artístico, paisagístico, etc. Porque, à época, a lei, com o DNA do Ministério Público de São Paulo, existia um inciso 4, o inciso 1º, meio ambiente, o inciso 2º, consumidor, o inciso 3º, patrimônio cultural, o inciso 4º, outros direitos ou interesses difusos. Só que esse inciso 4º foi vetado. O presidente Sarney vetou o dispositivo. Foi um veto político, disse que era um termo aberto, não sabia o que significava isso, etc. Poderia acabar com a República. Então, foi vetado e a ação civil pública ela ficou limitada a esses 3 direitos coletivos, que já são direitos de grande monta. Foi só com o advento do Código de Defesa do Consumidor que esse rol voltou a ficar aberto, números abertos, porque o artigo 110 novamente introduziu no inciso 4º, artigo 1º, outros direitos ou interesses. Agora, coletivos e difusos, antes era difuso, então já abriu mais. E o Código de Defesa do Consumidor foi o principal instrumento para tornar a legislação brasileira como uma das mais avançadas do mundo em termos de tutela coletiva.